Olá, vamos ao estudo de terça-feira, da lição número 6. Nós estudamos ontem sobre o fato de que Deus dá os diversos dons para as diversas pessoas na igreja, de acordo com a necessidade do trabalho. E falamos sobre quando é que Deus dá esses dons. Vimos pela lição que no batismo a pessoa é dotada do dom do Espírito Santo. Hoje o tema é o propósito dos dons espirituais. Ou seja, qual é o propósito da pessoa ter um dom? Por que Deus dá esses dons? Quando nós vemos pessoas na igreja com os mais diversos dons, com habilidades, nós muitas vezes consideramos como sendo assim dons naturais, ou mesmo fruto da capacidade própria de algumas pessoas. Há pessoas que falam muito bem, há pessoas que lideram muito bem, há pessoas que têm assim uma forma especial de tratar os outros, sabem ser conquistadoras de coração, de afeto, sabem dar uma palavra de conforto. Parece que a pessoa tem um dom natural, mas na verdade é uma capacidade divina dada à pessoa através do Espírito Santo por ocasião do batismo. Por isso que o objetivo de Deus dar os dons para as pessoas é promover a união da igreja para a proclamação do Evangelho, a fim de que haja a salvação de todos. E há aqui então a pergunta que existe na lição hoje: Deus concede os dons, mas qual é a finalidade desses dons? Qual é o propósito, qual é o objetivo de Deus dar esses dons para as pessoas? A pergunta ela vem mencionando um texto bíblico, que é 1 Coríntios 12, verso 7, onde está escrito assim, o apóstolo Paulo diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo para o proveito comum. Ou seja, o que está dizendo o apóstolo Paulo é que Deus ele tem o objetivo de dar os dons para que a pessoa possa fazer com os seus dons a união da igreja, ou seja, fazer parte da união da igreja, da unidade da igreja, e para o proveito comum, proveito de todos. Não é para proveito pessoal. Ainda no livro de Efésios 4, verso 11 e verso 12, deixa mais claro ainda o objetivo dos dons, onde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: e ele deu dons para apóstolos, deu dons para profetas, para evangelistas, para pastores e para mestres. Verso 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é então o objetivo de Deus dar os dons? O objetivo é justamente a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele chega a mencionar que isso é para que haja o crescimento. Isso é para que as pessoas não sejam levadas por qualquer vento de doutrina. É para que as pessoas não transitem dentro da doutrina como se fossem crianças sem nenhuma finalidade. Deus tem finalidade específica para que a igreja cresça através da unidade dos dons, os mais diversos. Então nós chamamos isso de unidade na diversidade. Então os dons, eles são inúmeros dentro da igreja. E quando as pessoas entendem esse propósito, as pessoas começam a trabalhar justamente nesta direção. Nenhuma igreja ela vai conseguir ser um sucesso ou ter resultados positivos se os membros não entenderem o propósito dos dons. Se as pessoas quiserem que os dons sejam trabalhados ou sejam executados com a finalidade de autopromoção, não vai adiantar nada. Não vai ter crescimento a igreja. E às vezes nós percebemos que algumas pessoas utilizam os seus dons para se autopromoverem. Isso acontece no lado da pregação, no lado do pastorado, no lado da música. As pessoas, muitas vezes, eles se autoedificam. Ou seja, eles querem se mostrar que são bons naquela área. Um pastor era muito bom. Ele realmente tinha o dom da oratória. E esse homem pregava muito bem. Ao ser mudado de distrito, ele pensou: vou escolher minha melhor pregação. Aquela que as pessoas vão se emocionar. As pessoas da igreja com certeza vão dizer: puxa, que pastor que nós pegamos agora. Sonho de toda a igreja, ter um super pastor.
um pastor que pregue bem, que visite, um pastor que seja amigo, um pastor que seja dedicado com os jovens, um pastor que vá, assim, fazer o trabalho junto com as pessoas. Sonho de toda a igreja. Esse pastor era desse tipo. Mas era um pastor que estava se orgulhando do dom que ele possuía. E nessa nova igreja ele preparou sua melhor mensagem. Foi para pregar. Subiu ao púlpito, assim, todo cheio de si, e começou a pregar. Mandou colocar um fundo musical. Mas percebeu que as pessoas não estavam reagindo da maneira como ele estava esperando. Ninguém se emocionou, ninguém chorou, ninguém estava compenetrado. E ele começou a pregar preocupado. Ué, o que será que está acontecendo? Pensava ele. Será que eu estou errando na forma? Será que eu errei na pregação? Puxa, eu devia ter perguntado para os anciãos do que a igreja está precisando. E esse pastor terminou a mensagem e a igreja não reagiu do jeito que ele esperava. Quando ele saiu lá na porta, ele desceu do púlpito cabisbaixo, assim, cabeça baixa. E então foi na porta e despediu as pessoas. Um irmão da igreja, muito idoso, apertou a mão do pastor e disse: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se o senhor tivesse subido no púlpito do jeito que o senhor desceu, o senhor teria descido do jeito que o senhor subiu. Ou seja, se o senhor tivesse subido no púlpito com a humildade do Espírito, o senhor teria descido com a graça do Espírito. Então, isso nós temos que entender. Não podemos tentar usar o dom para a nossa glorificação pessoal. O dom é para glorificar a Deus, é para falar de Jesus Cristo às pessoas e para fazer com que a unidade da igreja ela seja completa. Um dos grandes nomes da igreja adventista, nos anos de 1870, 1880, foi um homem chamado Dudley Canhite. Dudley era um dos grandes nomes da igreja adventista. Ele era, por exemplo, o Luiz Gonçalves daquele tempo, o Bulhão daquele tempo. Ele pregava muito bem. Era dono de uma oratória invejável. Quando ele pregava, as pessoas sentiam realmente que tinha ali o poder do Espírito Santo. Mas Dudley, ou seja, Canhite, foi conhecido mais por Canhite, esse homem começou a ter problemas emocionais. E ele queria se superar a si mesmo como pregador. E um dia ele disse para um amigo assim: olha, se não fosse a minha pregação, ou as minhas pregações, a igreja adventista não seria nada. A igreja adventista estava começando, tinha ali 20 e poucos anos. E Canhite se orgulhava de ser o melhor orador da igreja. E ele dizia: se eu deixar a igreja, essa igreja acaba. E um dia ele disse para o amigo: olha, eu vou pregar numa igreja, vai ter mais de 1000 pessoas, eu quero que você sente no primeiro banco, eu quero que você anote os meus erros gramaticais, a minha forma de falar, o que é que eu estou errando. Eu quero me aprimorar, eu quero ser lembrado como o melhor orador de todos os tempos da igreja adventista. E esse homem pregou, mas uma pregação maravilhosa. Quando terminou a pregação, Canhite foi numa praça junto com aquele amigo e disse para o amigo: me dá aí as anotações, deixa eu ver onde foi que eu errei. O amigo disse: mil perdões, meu amigo. Você pregou assim, uma pregação tão maravilhosa que eu até me esqueci de anotar qualquer tipo de erro. Ele disse: não acredito. E aquele amigo disse: Canhite, deixa eu te dizer uma coisa. Não é você, meu irmão. Não é você que é bom. É a mensagem que você prega que é boa. Queridos amigos, Canhite, infelizmente, abandonou a igreja. Se tornou um dos maiores inimigos da igreja. Pode fazer uma consulta depois na internet sobre Dudley Canhite. Esse homem abandonou a igreja em 1888, 1890. Se tornou um dos grandes inimigos da igreja. Sabe por quê? Porque o dom que ele usava era para a glorificação pessoal. Então, quando nós falamos sobre o objetivo dos dons, é para que esses dons tenham o objetivo de glorificar a Deus, falar de Jesus Cristo e manter a unidade da igreja. Nenhum dom será perfeito se não vier de Deus. Os homens que tentaram ter dons, e a história está cheia disso, nós temos aí algumas histórias que nos mostram que o dom, se não vier de Deus, não tem sentido. Nós temos a história do rei Midas, que pediu o dom de transformar tudo que ele tocasse em ouro. Quase que ele morreu de fome, teve que implorar para o dom ser retirado. Porque tudo que ele tocava virava ouro, até a comida que ele tocava virava ouro. Então, isso o tornou um homem assim, desesperado. Houve um homem chamado Fausto, que ele queria ser eterno. Mas para ser eterno, ele tinha que sofrer muito.
e no sofrimento ele pediu para que o dom dele fosse retirado. Então, esses dons, se não forem dons que Deus dá, serão dons que não vão trazer benefício nem para a pessoa, nem para aqueles que estão ao redor das pessoas. A Bíblia nos mostra que Deus ele tem vários dons para dar aos seus filhos. Tais como dons de ministério, dons de serviço em favor do próximo, dom de proclamação da palavra, dom de ensinar, dom de encorajamento, dom de fazer doação, dom de hospitalidade, dom de cura, dom de assistência, dom de alegria, dom de língua, dom de profecia, dom de pastorado, dom de professorado, liderança e muitos mais mencionados na palavra de Deus. São os dons que ajudam as pessoas no ministério da salvação. Então, para nós que estamos estudando a lição, a aplicação prática é: o dom que Deus me deu, eu estou usando para a glorificação divina e para a unidade da igreja? Deve ser esse o pensamento. Porque se não estiver sendo, nós temos que recorrer em oração ao nosso Deus, para que tire de nós o orgulho, coloque a humildade e santifique o dom que nós temos. Na hora que a pessoa se batiza, recebe um dom. Alguns não utilizam, outros utilizam de maneira indevida, mas quando direcionado pelo Espírito Santo, existe fruto para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe na compreensão desta palavra, em nome de Jesus. Amém.